Tartarugas Café apresenta do Sr. General Luiz Napoleão Teixeira. Novo Universo, Parafrosine e o Escopo dos Ractilianos. Antes de aliarem-se, os anjos, humanos e demônios, governados por déspotas durante décadas, guerreavam entre si. No entanto, houve um tempo em que tantas pelejas enfraqueceram seus reinos politicamente. Mas eles não sabiam como usar a diplomacia e não tinham corações propensos ao sacrifício. Foi assim que resolveram intermediar uma nova ordem através de um magistrado universal. O Rei dos Anjos, pioneiro de uma ideia que mudaria não só as histórias das raças, como também a trama do cosmo, fez chamado aos reis do inferno e da terra. Em conclave, propôs que dessem vida a uma entidade cósmica justa, que soubesse como resolver suas litigâncias. Incontinente, eles entraram em acordo, embora fossem ignaros aos alvitres dos especialistas sobre outras possibilidades quanto ao caráter desse Deus. O Destruidor, cônsul deste conclave, havia singrado o firmamento inteiro e se disfarçou como um cientista, ensejando a realização de uma de suas tramóias. Voluntariou-se para a criação biológica do tal Deus. Com sua retórica inquestionável, enganou os déspotas e obteve sua anuência. Sozinho, criou 95% do ser, mentindo às nações e alegando que ele havia nascido sem essência. Em verdade, havia posto sua própria natureza maligna nele. Os outros 5% seriam apenas a fusão entre os poderes de seus idealizadores, os 3 líderes maus, que com sua maldade o fariam despertar. Quando acordou, o Deus estarreceu as nações por possuir olhos rubro-negros, tão conhecidos por serem malignos. Este olhou a todos que estavam ali, sentiu, sem outra explicação além de sua maldade imanente, enorme sede de sangue. O resultado transformou-se em desordem completa, pois o ser começou a atacar os presentes. Os 3 reis cruéis olvidaram suas mágoas e travaram peleja contra o Deus. Malgrado sua derrota, eles conseguiram demover o Deus da destruição do céu. Fugídia, a entidade cósmica, havia sido batizada ulteriormente de Parafrosine, porquanto tinha a mente entregue à insânia. Havia cumprido seu propósito originário de unir as 3 raças. Entretanto, o fez sob o mal maior, que era ele mesmo. Ao cumprir sua missão, culpando os líderes e sem saber, colaborando para que o lado do bem avançasse e tomasse os 3 grandes governos, o Destruidor voltou a singrar as estrelas, agora em busca de sua criação. Encontrou a executar 3 fadas, logo após ter destruído uma das colônias da raça. Quando notado, o Destruidor viu-se adorado pelo Deus malévolo. Incontinente, sentiu que poderia utilizar seu poder em propósito de sua causa, de findar toda a vida. Anos depois, Parafrosine teve a ideia de criar um povo para si, a fim de cumprir um propósito pessoal no universo. Tendo sido anuído pelo Destruidor, trouxe ao cosmo uma raça imortal e assassina, louca como ele, que chamou de Ractilianos. Seu escopo originário
era o de destruir toda a vida presente no universo. Quando concluída a sua missão, seriam exterminados pelo Destruidor, que achava incômodo em qualquer tipo de vida. Foi assim que surgiu a história de uma raça que buscava subverter a ordem natural, para que ulteriormente jamais houvesse natureza novamente. Contudo, mesmo maus, seu furor jamais se voltariam contra si mesmos. Os éons foram passando e a raça ractiliana experimentava um célere crescimento. Parafrosine uniu-se carnalmente a uma fêmea da espécie e gerou seu filho unigênito, Constantinus Vlacodimos. Desarte ordenou uma série de campanhas para conquistar e colonizar novos planetas e também exterminar novas civilizações. Foi então que tomou conhecimento sobre um ser poderoso que destruía planetas, aproveitando-se de sua maldade. O Pandemônio era mais antigo que Parafrosine. Este último, enciumado pela aliança entre Visan e o Destruidor, lançou-lhe em sonho os segredos sobre o antigo universo da raça humana. Informação esta que somente a ele fora confiada, cônscio de que sua morte seria engendrada pelo Destruidor. Entendendo que Parafrosine poderia causar males ulteriores infinitamente maiores, os olhos argutos do universo tramaram para ele uma futura e cruel derrota. O deus malévolo fora tomado por um sono profundo, coisa que jamais o havia atingido em toda a sua vida imortal. Foi então que sobreveio-lhe em suas terras oníricas a profecia de sua derrota, quando travaria batalha contra um anjo de asas negras e seria o perdedor, finalmente perecendo. Um dia, quando estava prestes a fazer cinzas de um planeta, após destruir toda a sua raça sem a ajuda de seu exército, defrontou-se com John Jones, o anjo de asas negras que seus sonhos o haviam blasonado. Receou por um momento, até que após lutar contra ele, tomou vantagem incomensurável e, por sorte do destino, John Jones escapou com a vida por um triz. Mais tarde, com o anjo negro já suficientemente fortalecido, confrontaram-se novamente. Após uma peleja renhida, o deus malévolo só não fora morto, porque John Jones também padecia de chagas terríveis. Assim seguiram-se os mais escabrosos combates, sem que nenhum dos dois ensejasse matar o outro. Entretanto, houve uma vez em que lutaram e no auge de suas forças, não se aperceberam do passar do tempo. 1000 anos de combate depois, a conclusão. Um Deus sempre evolui mais do que um anjo. Ambos decidiram que finalmente era a hora de matar o outro, de forma que lançaram 2 poderes mágicos que colidiram e causaram um tremor no universo. Todavia, Parafrosine só permitiu que John Jones usasse outro poder mágico como um truque, para que não utilizasse dos poderes de seu temido livro da morte, embora não soubesse que o livro só faz efeito quando aplicado contra alguém mais fraco do que o seu usuário. Foi nesse instante que o destino havia provado que o deus da insânia era bem maior do que o anjo negro, que não resistiu, foi atingido pelos poderes de seu algoz e finalmente pereceu em batalha pelo bem. Parafrosine voltou a dormir como nunca e zombou de suas terras oníricas, pois elas novamente haviam reproduzido a sua suposta morte pelo anjo que ele mesmo havia assassinado. Mas a altivez dos maus
é sempre a causa da sua ruína. E assim será até o final dos tempos. Muitas eras se passaram sem que o Deus malévolo percebesse a presença de sua derrota. Seu coração era consumido pela arrogância, vindo-lhe à mente a ideia de que jamais seria vencido. Continuou a atormentar obstinadamente o espaço sideral, principalmente quando lutava ao lado de sua armada de loucos. Houve uma vez em que, resolvendo destruir sozinho um planeta colônia dos vampiros, fora desafiado por um jovem de semblante familiar, ainda que sua aparência jamais fosse vista pelo Deus. A verdade é que Ismael Soriano era a reencarnação de John Jones. Revelou-o no meio de uma luta, quando o anjo se manifestou no rapaz e por pouco não escreveu o nome de Constantinos no livro mortal. Parafrosine sentiu pela primeira vez em sua vida um grande horror, de forma que sua arrogância desvaneceu-se e sua alma fora ocupada pela plena certeza de sua derrota. No entanto, tivera a sorte de ser apenas demovido da destruição do planeta vampírico. Após o tão temido reencontro, Parafrosine, tomado por certo receio, decidiu que era hora de urgir suas demandas. Notou por meio de seus conselheiros que havia uma miríade de Ractilianos emigrando pacificamente ao lar de outros seres. Isso acontecia porque os Ractilianos, que são malignos por natureza, eram atingidos por uma epidemia. A enfermidade, oriunda de algures no universo, tornava-os gentis e serenos. O Deus malévolo, entretanto, logo interpretou a situação como a oportunidade perfeita para aplicar uma solução que havia conjecturado nesse exato momento. Deixou que mais e mais Ractilianos povoassem outros planetas e armassem seus inimigos naturais. Criou então um projétil mágico de cor escarlate, que era responsável pela cura da doença. O alvo principal era o jovem Ismael Soriano, mas seu irmão Ivan sacrificou sua bondade pelo rapaz, entrando na frente do disparo que ele tomaria. Mais tarde, Ismael derrotaria Ivan e o universo novamente o atingiria com a doença, que o trouxe de volta para o bem. Tendo visto tudo como um teste, Parafrosine ordenou que todos os imigrantes Ractilianos em outros lares fossem curados. Muitas mortes resultaram desta campanha. Malgrado obtivesse êxito em suas demandas, Parafrosine ainda estava condenado pelos justos olhos do universo. O sonho profético deverá ser cumprido, e ele, vencido pela reencarnação do anjo negro John Jones.